Toda vez que a gente tocar no tema gestão e liderança, um outro tema estará intimamente ligado, que é alta performance. E se tem um pilar na alta performance que é muito subestimado, mas que sem ela você não vai chegar no resultado que você precisa, é a confiança entre equipe e líderes. Essa confiança, ele é como se fosse uma base que precisa ser sólida para que a equipe consiga performar de uma maneira sustentável. Quando eu falo sustentável, eu quero dizer ao longo do tempo. Equipe que entrega resultado 3 meses e o resto do ano não performa, não está entregando resultado sustentável, porque foi somente pontual. Então, falar de liderança, falar de alta performance é falar de sustentabilidade de resultado. E para que isso aconteça, a confiança que existe entre liderança e liderados é fundamental, caso contrário, não vai acontecer. E esse é um tema muito sensível, porque muitas vezes, quando a gente toca nesse assunto, alguns líderes, principalmente que ainda não têm maturidade e nem muito tempo de experiência na cadeira, tende a achar que o problema está nos outros, que o problema está nos funcionários. Ah, o funcionário tal não vai com a minha cara. Ah, porque a equipe já veio com problema e eu herdei essa equipe e eles são assim mesmo. Gente, a responsabilidade de garantir que essa confiança se solidifique é sua como gestor e como líder. Você precisa ser intencional. A partir do momento que você toma consciência que sem ela o resultado não acontece, não adianta esperar que a mudança venha dos outros, porque você vai se frustrar. A mudança tem que vir a partir de você. E se você sentir que, mesmo fazendo tudo o que é necessário, isso ainda não está acontecendo e tem alguém ali que está jogando contra, é uma decisão que você tem que tomar entre desenvolver ou desligar essa pessoa. Mas a mudança obrigatoriamente precisa começar por você, ok? E como que a gente consegue identificar que essa quebra de confiança está acontecendo no time? Eu vou dar alguns exemplos aqui apenas para trazer clareza para vocês. Então, um exemplo clássico e que é de fácil identificação. Sabe aquela reunião que você faz com o time e todo mundo fica quieto, só você que fala? Ninguém se posiciona, ninguém questiona, ninguém dá sugestão, ninguém critica. Isso é um sinal claro de que a confiança está quebrada. Porque, primeiro, as pessoas não se sentem confortáveis ou seguras de te questionar ou de dar uma sugestão. E segundo, se elas não confiam em você, elas acreditam de uma maneira muito genuína que não adianta falar, porque é falar e não acontecer nada. Ou você não vai dar atenção, ou você vai discordar, ou você vai constranger. Alguma coisa na cabeça dela passa que vai acontecer ali. Então, reuniões onde só você fala, ninguém se posiciona, é um sinal claro de que essa confiança está abalada. Outro sinal que deixa claro também essa quebra de confiança, um ambiente repleto de conversinha de corredor, fofoca, sarcasmo, piadinha. Um ambiente assim estraga qualquer clima. E se isso está acontecendo, é responsabilidade sua eliminar, porque isso vai virando uma bola de neve, inclusive a respeito da sua própria gestão. Então, você é o primeiro que tem que colocar como padrão que isso é inaceitável ali dentro do time. Se começa com muita conversa, muito diz que me disse, muita conversa de corredor, alguma coisa não está legal ali, porque eles estão dando mais ouvidos ao que acontece fora do que você, que atua como gestor dessa equipe. Outros sinais claros também dessa quebra de confiança, quando você combina algo com os colaboradores, esse combinado não é entregue. Quando a qualidade começa a cair, não de propósito, não é que a pessoa deixa de entregar algo com qualidade de propósito, é porque ele perde o engajamento. Ele não se aplica tanto mais a fazer. Quando o retrabalho é constante. Então, esses pequenos sinais pode ser um alerta muito claro de que essa confiança quebrou, de que esse vínculo não está acontecendo. Mas por que que tudo isso acontece? Porque não é do nada, né, que isso acontece. Primeiro, você como gestor está tendo integridade, você está sendo um íntegro em sua liderança? E integridade é o quê?
é simplesmente fazer aquilo que você fala. Se você é aquele líder que cobra pontualidade, mas chega atrasado todos os dias, você não está sendo o exemplo para o time. Se você é aquele líder que combina uma coisa, depois volta atrás, você não está sendo íntegro. Se você promete algo e não cumpre, você não está sendo íntegro. Esse é uma das principais causas. Muitas vezes na correria do dia a dia, a gente se perde, a gente esquece algum combinado, e se isso estiver acontecendo com muita frequência, é um risco muito grande. Você agenda um bate-papo, um feedback com um colaborador, depois desmarca. Você agenda um treinamento, desmarca. Você não cumpre o combinado. Esse é um fator crucial para quebra de vínculo de confiança. Você, na hora de fazer. O mercado ele é muito dinâmico, né? Então, tudo muda o tempo todo. E a gente precisa mudar processos também de uma maneira muito constante. Mas não é a questão de mudar que é o problema, é como você comunica essa mudança. A forma de comunicar, a forma de direcionar, de conduzir, de orientar, faz com que ou você tenha muito sucesso nessa sua gestão de mudança, ou a mudança seja um caos. Sabe aquele líder que simplesmente fala assim, ó, a partir de agora é isso, e alguém vai questionar, mas não sei, se vira. Isso perde qualquer vínculo de confiança. Você tem que estar junto ali e tem que saber como comunicar essa mudança. Quando você não reconhece o esforço das pessoas que estão ali contigo. Sabe aquela pessoa que na hora que precisa corrigir, corrige na hora, critica, fala que não tá bom, fala que não tá legal, mas na hora de reconhecer o esforço fica quieto? É exatamente isso. Esse tipo de líder também quebra o vínculo de confiança. E eu já ouvi alguns líderes dizer, inclusive, que fazia isso com a boa intenção da pessoa não se. Eu juro para vocês que falou isso para mim. Porque se a pessoa é elogiada, ela para de performar, ela para de entregar. Olha a mentalidade que esse líder tinha. A liderança, quando a gente fala de como você lidera e do resultado da sua liderança, ela está intimamente ligada com aquilo que você construiu de mentalidade. Se você tem essa mentalidade, as pessoas não vão dar credibilidade na sua gestão e no seu trabalho. Então, desenvolver essa mentalidade e reconhecer o esforço das pessoas que estão ali, na hora que tiver que corrigir, na hora que tiver que orientar, fazer, mas na hora que tiver que reconhecer, também reconhecer de preferência em público, é fundamental para construir esse elo de confiança. E tem uma outra questão também que a gente não pode deixar de falar, que a construção de uma cultura é fundamental para que essa confiança seja construída. E quando eu falo cultura, podemos dizer que a gente está falando de criar um padrão de trabalho, um padrão que identifique a sua equipe, um padrão que identifique a sua liderança. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei muito tempo com suporte e atendimento ao cliente. E todo mundo que trabalha nesse segmento sabe o quão difícil é ter que lidar com clientes, principalmente clientes insatisfeitos ou que estão questionando algum processo dentro da empresa. E tinha eu falava que era um mantra já que eu falava dentro do time, que é assim, não importa o que você fala, é como você fala que faz a diferença. E de tanto repetir isso, isso acabou virando um padrão dentro do time, onde as pessoas começavam a entender que diante de uma situação ruim, ela precisava não pensar no que falar, mas em como falar de uma maneira que fidelizasse o cliente. Então, isso fez com que a gente foi construindo, fizesse com que a gente fosse construindo um padrão de atendimento, um padrão de trabalho. O que, que é prioridade? Aquilo que a gente combinar aqui tem que servir para todos. Isso é cultura, isso é construção de cultura. Eu costumo dizer que a cultura é a soma dos comportamentos inadequados que você tolera. Então, se você tolera muita coisa negativa, muita coisa que não é bacana, você está consumindo uma cultura. A gente pode dizer que cultura também é como que a equipe trabalha quando o chefe não está perto, não está olhando. Então, construir um padrão é fundamental. Por que, que o padrão de trabalho constrói confiança? Primeiro, porque ele sabe a maneira como você pensa, ele sabe a maneira como você espera que o trabalho seja realizado, ele cria autonomia para fazer,
E ele sabe que você vai fazer e você vai reconhecer ele porque ele fez do jeito que você espera. Agora, imagina a situação: você não tem um padrão de atendimento, você não tem um padrão de trabalho, você não tem uma cultura forte, sólida ali junto com o time. Aí ele está diante de uma situação onde ele tem que tomar uma decisão, ele toma a decisão na melhor das boas intenções e depois vem você chamando a atenção dele porque ele fez errado, porque ele não devia ter feito aquilo, porque ele tinha que ter te perguntado antes. Isso tudo quebra a confiança, quebra elo. Quando você não dá autonomia para o colaborador, sabe o que que passa na cabeça do funcionário quando você não dá autonomia? Ele acredita que você está fazendo isso para que ele não cresça. Ele acredita que você está podando ele porque você tem medo que ele cresça, apareça mais que você. São coisas pequenas que muitas vezes você não tem consciência disso, nem está fazendo por mal, mas quando você faz, você quebra esse elo. Olha como é sensível essa questão. E tudo depende muito de percepção. E é bacana que quando a gente toca nesse assunto, esse assunto é tão sensível que quando a gente toca nesse assunto em alguns treinamentos, alguns líderes vêm tentar justificar ou colocar seu ponto de vista, é claro, é muito claro de que eles acham que as pessoas ainda não têm competência para assumir uma responsabilidade. E isso é uma percepção sua. Essa insegurança não está vindo dele, essa insegurança é sua como gestor, como líder. Por isso que a conexão com o time é fundamental para que haja abertura para essa conversa, para esse bate-papo. Se você realmente acredita que a pessoa não tem autonomia para ter esse nível de independência, ok, mas verbaliza, fala o que ele precisa desenvolver para chegar nesse nível. Essa conversa, essa transparência é fundamental. Quando você não é transparente, quando você não traz essa clareza para o time, você cria barreiras, você vai criando ideias na cabeça deles, eles vão criando um monte de percepção, um monte de coisas que passam na cabeça deles, e isso vai reverberar no dia a dia. Então, você vai lá, não dá autonomia para ele, não acredita que ele seja capaz de fazer. Só que ele fica quieto, ele não vai te questionar. Mas na cabeça dele tá assim, nossa, esse cara tá com medo de que eu tome o lugar dele. Nossa, essa gestora tá com medo que eu apareça mais que ela. É isso que passa na cabeça dos funcionários. Então, se não dá para ser, ok, coloca o porquê, argumente e mostra para ele o que que ele precisa fazer para assumir aquela responsabilidade. É assim que vai criando o elo de confiança. Mas, principalmente, ter um padrão e ser o exemplo. Quando você desenvolve esse padrão, desenvolve aquilo que você espera de todas as maneiras, você vai ver como essa construção de confiança vai mudar, tá? Mas, independente dessa construção, pode ser que você já esteja num momento onde essa confiança já foi quebrada. E o que que você faz diante dessa quebra de confiança? Primeiro, reconheça que você também erra. Reconheça que você teve uma boa intenção quando você tomou uma decisão, quando você agiu daquela maneira, mas você não sabia que isso ia refletir de uma maneira negativa no time. Reconheça o erro. Quando você se coloca vulnerável perto dos demais, você está mandando um recado claro para eles de que, gente, ó, eu errei, mas eu tô aqui, eu reconheço, eu percebi que não foi legal a maneira como eu agi, mas a partir de hoje eu vou mudar essa maneira de conduzir esse assunto, a gente vai fazer dessa outra maneira aqui. Mostrar vulnerabilidade mostra que você também está sujeito a erro, assim como eles. E que eles têm segurança de que, se eles errar, tudo bem, vamos voltar atrás, vamos ver o que que a gente precisa ajustar. Vamos ver o que que a gente precisa melhorar, o que que a gente precisa corrigir. Isso vai criando um ambiente de segurança psicológica, porque eles sabem que vai estar todo mundo junto ali para um bem maior, que é o resultado como um todo. Segundo, reconheça o impacto que essa decisão, esse comportamento teve no time. Isso se chama empatia, você reconhecer, você entender que aquilo causou um mal-estar, um desconforto ali na equipe e que você reconhece que aquilo é genuíno, mas que você está disposto a mudar. Então, olha, fulano, eu tomei essa decisão, não foi legal, eu achei que agindo dessa maneira eu teria esse resultado, mas não foi isso que aconteceu. E eu reconheço que, de fato, isso trouxe como consequência esse desconforto, esse estresse todo, esse conflito no time. Então,
Reconhecer e reconhecer o impacto é o principal, é o primeiro caminho que você tem que seguir para reverter essa situação de quebra de confiança. Depois, defina o parâmetro de trabalho, defina o padrão de equipe, defina quais os valores que vão seguir, né, que vão conduzir o time, que serão os pilares da equipe. Defina quais comportamentos você espera de todos, inclusive o seu, e quais comportamentos você não tolera. Defina quais as autonomias que cada um vai ter, o que eles precisam colocar como níveis de prioridade diante de uma situação, de uma tomada de decisão. Não seja aquele gestor que centraliza tudo em você, que para tudo que precisa acontecer no time, alguém precisa te perguntar se pode ou não pode. Essa construção se dá através de padrão, através de uma cultura que você desenvolve com todos os envolvidos. E isso precisa estar formalizado, isso precisa estar claro, isso precisa estar estampado nos lugares para que todo mundo lembre o tempo todo. Para que diante de uma situação você reforce aquilo que foi combinado. Então, se você, como cultura, coloca que, por exemplo, o cliente é prioridade, tudo que você vai fazer, o cliente tem que vir em primeiro lugar, diante de um problema, as pessoas têm que pensar assim: como que eu vou fazer, como que eu vou tomar uma decisão onde o cliente fique em primeiro lugar? É assim que se usa aquela famosa plaquinha de missão, visão e valores da empresa na operação no dia a dia. Aquilo não é para ficar de enfeite. Aquilo não é uma decoração, aquilo é para direcionar, aquilo é para ser um embasamento de tudo que você faz dentro da equipe. Tem um ritual ali com o time de estar próximo dele. Se você é aquele gestor que fica trancadinho na sua sala, mal fala com o time, mal sai dali para saber como anda a operação, isso vai te afastar cada dia mais de todos ali que estejam envolvidos. E não é estar próximo de um ou de outro, não, é de todos. É claro que ali no dia a dia a gente sabe que é muito complicado a gente parar o tempo todo para ficar indo nas áreas, mas se isso for uma dificuldade para você, coloca na agenda. Coloca um momento, e muitas vezes não é chamando a pessoa, não, é indo lá, é ver como está acontecendo. E esteja sempre aberto, seja curioso para compreender e entender qual é o nível de satisfação do time com você. Sabe? Faça perguntas esporádicas de uma maneira que você consiga captar como está o clima do time. Pessoal, como que foi essa semana? Quais as dificuldades que vocês tiveram? O que que a gente tem de processo que vocês estão vendo que não está legal, que precisa melhorar? O que que a gente tomou de decisão que não deu certo e a gente na próxima precisa rever? Então, tenha esse momento de conexão, tenha esse momento de abertura e seja curioso para saber como está a percepção do time e a satisfação do time com você. Isso constrói esse elo de confiança. Quanto mais distante você estiver, mais você vai quebrar essa confiança. Quanto mais você for agressivo nas suas decisões, quanto mais você for aquele líder que pensa, manda quem pode, obedece quem tem juízo, se não tá satisfeito, pede a conta, quanto mais você pensar dessa maneira, menos confiança você vai construir e menos resultado você vai ter. Então, para finalizar, a confiança não é algo que você constrói uma vez e nunca mais, nunca mais toca no assunto. A construção de confiança no time é algo constante em evolução diária, em conexão diária com o time. E não deixa que um simples detalhe, não deixe que alguns comportamentos, não deixe que algumas decisões que você tenha hoje coloquem em risco tudo aquilo que você construiu na sua carreira de gestão e liderança. Então, se a gente fala de alta performance, não se esqueça do principal pilar, que é a confiança entre liderados e o líder.